Olá, senhores! Vamos aí com a resolução do nosso exercício 12 aí, ó, que vai falar um pouquinho de dinâmica agora, né? Olha só, em uma sessão de fisioterapia, a perna de um paciente, aliás, dinâmica não, estática, né, perdão. A perna de um paciente acidentado é submetida a uma força de tração que depende do ângulo alfa como indicado na figura. Então aqui, ó, tem a perna do cidadão com uma corda amarrada nessa fisioterapia que ele tem que fazer, a sessão de fisioterapia. E existe um fio que passa por 3 polias e tem um peso pendurado aqui. Só que conforme você ajusta essa polia para a esquerda ou para a direita, o ângulo entre os fios aqui, esse ângulo alfa em relação à nossa horizontal, pode variar, pode aumentar ou pode diminuir, certo? O ângulo alfa varia deslocando-se a rodana R sobre a horizontal, como a gente disse, para a direita ou para a esquerda. Se, para um mesmo peso P, o fisioterapeuta muda alfa de 60 graus para 45 graus, o valor de tração da perna fica multiplicado por... Então, olha só, quando o ângulo era 60 graus, a tração aqui vai ter um valor. Vou chamar de T, tá? Ao mudar para 45 graus, o valor da tração aqui vai mudar, em função do ângulo aqui estar variando também. E aí eu quero saber por quanto está sendo multiplicado o valor que eu tinha antes, né? Esse T agora está aumentando ou está diminuindo? E está aumentando de quanto? E aí a gente vê nas alternativas, raiz de 3, raiz de 2, ou raiz de 3 e raiz de 2 dividido por 2, né? Então vamos lá, meninos, olha só que bacana. Primeira situação, nós vamos ter aqui uma polia. Vamos trazer uma polia para nós aqui, ó. A polia principal, onde eu tenho um fio tracionando aqui com uma força que eu vou chamar de T. E eu também tenho um fio tracionando aqui com uma força que eu vou poder chamar de T, certo? E o ângulo entre eles, a priori, como o alfa vale 60 graus, como são dois alfas lá, a gente vai poder falar que esse ângulo total é de 120 graus. Opa, pera lá. Nós já vimos em vetores 4 casos particulares, não é verdade? Você não precisa trabalhar sempre com a lei dos cossenos. São 4 casos particulares. O primeiro, que o ângulo é de 0 graus. Mesmo sentido, você soma. Quando é 180, subtrai, o maior menos o menor. 90 graus, aplica Pitágoras direto. E 120 graus. Mas tem outra condição. Além do ângulo ser 120, você tem que ter 2 vetores de mesmo valor, que é o nosso caso. Afinal, o fio é o mesmo, né? Essa tração aqui equivale ao peso do bloco, já que está em equilíbrio aqui o sistema. Então, nós temos uma resultante que a gente pode calcular por um caso particular. Para desenhar o resultante aqui, ó, regra do paralelogramo, estão lembrados? E o valor dela? Quando é o ângulo de 120 com 2 vetores de mesmo valor, senhores, a resultante tem o mesmo valor, ou seja, a mesma intensidade que os 2 vetores. É um caso particular para nós, ó. A tração ali vale T, a resultante vale T. Bom, do outro lado da polia, nós temos a perna do cidadão preso a um fio que está equilibrando o sistema. E a tração que está sendo aplicada na perna do cidadão, obviamente, vai ter a mesma intensidade que a resultante dessas duas forças, para poder, ó, anular e equilibrar o nosso sistema. Então podemos dizer que na primeira situação, olha que bacana, quando o ângulo alfa vale 60 graus, a gente pode afirmar que a tração na perna desse cidadão, vou chamar de telinha, tá? Vale T. Belezinha? Segunda situação, eu tenho a mesma polia, só que agora o fisioterapeuta regula esse ângulo para um valor menor. Agora a nossa tração T continua sendo o mesmo fio, continua segurando o mesmo bloquinho, tá? Então agora essa tração T tem a mesma intensidade. A diferença é que o ângulo não vale mais 120 graus. O ângulo aqui agora vale 90 graus total, né? Já que cada alfa vale 45. Bom, Pião, você acabou de falar que eram 4 casos particulares, né? Isso significa que para achar a resultante aqui, isso daqui também é um caso particular para nós? Com certeza. É um caso particular de 90 graus. Para a gente poder encontrar o valor do resultante aqui, ó, regra do paralelogramo, né? E a resultante é só traçar um Pitágoras. Então vamos lá. Traçando Pitágoras, a gente vai ter que a resultante ao quadrado é um vetor ao quadrado mais o outro vetor ao quadrado. Isso daqui vai dar t quadrado mais t quadrado. Vocês concordam que dá 2 vezes o t quadrado? Tira a raiz quadrada de um lado para manter a igualdade. Tudo que eu faço de um lado tem que fazer do outro. A gente chega aqui a essa resultante verde. O t quadrado sai da raiz, fica t
raiz de 2. Então, a gente descobre que essa força aqui, ó, equivale a T raiz de 2. O que a gente não precisava nem ter feito um Pitágoras, né? Já que são dois vetores de mesma intensidade, acaba formando um quadrado, né, de lado T por T por T por T. E a gente está calculando a diagonal do quadrado, que é o lado vezes raiz de 2. Você já poderia ter diretamente colocado esse valor. Porém, agora, a perna do paciente aqui, ó, ele vai puxar com uma força que para poder equilibrar a resultante nos cabos, essa força vai ser T vezes raiz de 2. Ou seja, para o ângulo alfa agora com 45 graus, a gente percebe que a nova força que o atleta tem que fazer é de T vezes raiz de 2. Ou seja, é o valor que eu tinha antes multiplicado por raiz de 2, o que garante para nós aqui a alternativa B como correta. Fechou, meninos? Grande abraço. Se você curtiu, se inscreve no meu canal aí. Até mais.